Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Hoje, como objeto de conhecimento da aula 21, nós vamos estudar adjetivos. Agora que nós já temos esse hábito de estudo, nós podemos então começar a nossa aula. Adjetivos. Eu tenho aí uma definição para que você venha compreender e estar também aplicando esse conhecimento. Classe de palavras que atribui característica ao substantivo, indicando qualidade e estado. Então, nós vamos ver aqui característica. Olha, eu vou te dar primeiro a característica e você vai pensando aí em qual imagem que vai aparecer. Você vai fazer o quê? Com as características que eu vou te falando, você vai associando de quem eu estou falando. E lembrando que toda vez que nós temos características, nós temos o quê? Um adjetivo. E o adjetivo, ele é a característica do substantivo. Se eu tenho aqui esse substantivo na minha mão, controle, eu tenho uma característica, ó, ele é leve, ele é portátil, ele é de fácil manuseio, então eu já atribuí algumas características ao substantivo comum, controle remoto. Agora, de acordo com o slide, tenta aí descobrir, é carinhoso, é peludo, é fiel e é protetor. Eu vou te dar uma dica, eu estou falando de um animal. Qual animal que tem esse perfil, que tem essa característica? Se você imaginou que era um cachorro, você acertou. E eu posso dizer mais também uma característica aí desse cachorro. Olha, ele está feliz, alegre, olha a aparência dele, ele está o quê? Satisfeito. E o cão, ele remete para a gente essas características que nós chamamos de adjetivos: carinhoso, peludo, fiel e protetor. Poderia ter uma lista maior. Você pode agora também acrescentar aí, junto desses 4 adjetivos que eu coloquei sobre o cão, você pode colocar mais uns 2, que você olhou para a imagem do cão e já fez também uma associação da característica. Continuando, eu vou te dar a característica, ó, amarelo, olha a dica, quente, necessário e fogoso. De que eu estou falando? Amarelo, quente, necessário e fogoso. Eu estou falando do sol. O sol, ele é necessário não só para as plantas, mas também para o ser humano. E eu vou estar também adiantando para você que na aula do componente curricular de ciências, nós vamos falar aí sobre cadeia e teia alimentar. E o papel do sol é fundamental. Então, nós já temos aí os adjetivos, as características. Toda vez que vai dar as características, nós vamos relacionar a palavra adjetivo. Voltando aí na atividade. Nós temos aí o menino da plataforma. Eu tenho, assim, o maior orgulho dessa imagem, porque essa imagem, para mim, ela representa o quê? O pré-adolescente do 4º ano. E eu dei para ele aí alguns adjetivos. Eu não falei todos, porque a lista seria extensa e a gente não teria oportunidade de estar lendo aqui num breve espaço de tempo. Mas eu relacionei
esse estudante aí, a você, estudante do 4º ano, que é o quê? Estudioso, concentrado, olha a concentração, igualzinho você agora assistindo a videoaula, compromissado. Por que eu falo que o aluno do 4º ano ele é compromissado? Porque ele pega a atividade, realiza a atividade e posta as atividades, ele participa das videoaulas, ele entra no chat e conversa com o professor daquele componente curricular que ele está precisando de tirar uma dúvida, e esse menino aí do 4º ano, ele é feliz, porque o estudante do 4º ano, ele tem empolgação, ele tem felicidade, ele tem esse sentimento aí de felicidade em estar participando da plataforma. Ele é participativo, não perde nada. Se ele perdeu a aula na TV, ele assiste a aula pelo YouTube, pelo canal SMED GV. Ele não fica jamais com atividade atrasada. Ele é o sucesso da plataforma, e eu tenho orgulho. E outra coisa, outra característica que eu coloquei, ele é assíduo, assiduidade, ele é presente todos os dias. Aluno do 4º ano, estudante do 4º ano, é nota 10. Vocês são geniais. Eu poderia relacionar outras características, outros adjetivos, mas esses representam a primeira parte que eu quero que você entenda sobre adjetivo. Adjetivo é a característica. Você depois vai pegar aí uma paisagem, vai pegar um móvel, alguma coisa que você gosta, e você vai começar o quê? A descrever as características, que nós chamamos de adjetivos. Agora nós vamos partir com aquele mesmo compromisso do menininho lá que representa a plataforma, que é o meu estudante do 4º ano. Nós vamos fazer a leitura coletiva, eu e vocês aí de casa. Vamos lá? Bons hábitos alimentares para uma vida saudável. Cecília estava sempre com seu cartão de vacinas em dia, mas era uma menina desanimada para brincar, fazer atividades físicas, estudar. Seus pais, preocupados, levaram-na para uma consulta médica e a pediatra concluiu que o problema da menina era a alimentação que não estava correta. Cecília, de fato, adorava comer guloseimas. Trocava facilmente almoço ou jantar por pizza, salgadinho, chocolates, pipocas, bolachas recheadas, refrigerantes. A mudança dos hábitos alimentares para Cecília não seria fácil, mas um dia tudo mudou. Cecília conheceu Alice, uma nova colega da escola, e se tornaram amigas. Alice era alegre, divertida e tinha uma incrível disposição para correr, brincar, praticar esportes. O que chamava a atenção de Cecília era o que Alice levava para a escola. Sempre havia um sanduíche natural, iogurte e fruta. Aos poucos, Alice foi explicando a Cecília a importância de uma alimentação rica em vitaminas, proteínas e carboidratos, que são encontrados nas frutas, verduras, legumes, carnes, leites e seus derivados. Só assim podemos ter energia e disposição para uma vida ativa e saudável, disse Alice. E foi assim que Cecília, seguindo o exemplo de Alice, mudou seu cardápio e sua vida.
Atualmente, Cecília tem ânimo para participar de jogos e brincadeiras na escola. Faz natação numa academia e adora aulas de educação física. Autora Graça Boquet. Então, nós terminamos aí a leitura do texto que dá uma informação muito rica sobre alimentação. Alimentação saudável e alimentação saborosa. Então, nós temos que ter aí esse conhecimento e saber discriminar o que é bom para a nossa saúde e também ter o equilíbrio entre o saboroso e o saudável. Vamos então agora analisar as perguntas e as respostas coerentes ao texto. Atividades. 1 era o quê? Era fazer a leitura e nós fizemos a leitura coletiva. E eu creio que você também, quando realizou a atividade, você também já fez essa leitura individual. 2. Apesar de Cecília tomar todas as vacinas regularmente, por que ela precisou de ir a uma consulta? Então aqui eu te chamo a atenção, não basta só estar imunizado, não basta só ter o cartão de vacina em dia, é necessário que tenha o quê? Uma coerência, que a gente consiga ter as vacinas em dia, a alimentação em dia, a higiene em dia. Assim nós teremos o quê? Um corpo saudável. Se você respondeu aí dessa maneira, porque ela era desanimada para brincar, fazer atividades físicas e estudar. Os pais, eles ficaram o quê? Lá no texto diz assim, que os pais estavam preocupados, porque ela tinha esse perfil aí de desanimado. E uma criança desanimada, uma adolescente desanimado, isso é um sinal que não está tudo bem, porque adolescente, criança tem muita energia, gosta de brincar, gosta de fazer atividade física e gosta de estudar. E ela não estava tendo aí esse comportamento. 3. A pediatra concluiu que o problema de Cecília era, vamos analisar juntos aqui, era preguiça? O texto fala que ela era preguiça? Ou ela estava passando por um período de gripe? Ou ela estava mesmo com uma má alimentação? O texto diz o quê? Que ela comia sim. Não dizia que ela estava com fome, dizia que ela comia guloseimas, ela comia coisas erradas. Então, se você marcou que a pediatra concluiu que ela estava com uma má alimentação, você acertou. Quais eram os alimentos preferidos de Cecília antes de conhecer Alice? Vamos ver comigo? Os alimentos eram pizza, salgadinho, chocolate, pipoca, bolachas recheadas, refrigerantes. Isso é muito bom, é muito o quê? Saboroso, mas não tem a função nutritiva, de nutrir, de dar vitamina ao organismo. E se o organismo, o nosso corpo, ele não tem os nutrientes necessários, a gente vai ter o quê? Ficar desanimado, adoecer, a gente começa constantemente está sempre gripando, constantemente está com uma dor de garganta, algum sintoma de alguma doença. Por quê? O que acontece? O que é saboroso, que é pizza, salgadinhos, chocolates, pipocas, bolacha recheada e refrigerante,
conclui o quê? Que isso aí é só saboroso. Agora, professora, então eu não posso comer isso aí? Eu tenho que eliminar da minha alimentação? Claro que não. Você pode, mas você pode comer de que maneira? De forma disciplinada. Uma vez por semana você pode comer um lanche, mas você não pode fazer o quê? A substituição de uma refeição saudável que tem frutas, verduras, proteínas, legumes, para trocar por essas guloseimas aí. 5. Marque X, as características de Alice. Então, agora nós vamos falar o quê? Sobre os adjetivos de Alice. Como que Alice passa uma imagem para a gente de acordo com o texto. Ela era alegre? Fala isso aí. Fala que ela era ciumenta, divertida, animada, invejosa ou disposta. Então, nós temos aqui que ela era alegre. O que fez ela ficar desanimada, abatida? A alimentação incorreta. Fala também que ela era o quê? Divertida. E fala também que ela era disposta, só que com a má alimentação errada, coisas saborosas, foi fazendo o quê? Foi tomando conta do organismo dela, o organismo dela foi enfraquecendo e nós sabemos o quê? Que a alimentação, ela traz o quê? Energia para o nosso corpo. De onde que nós encontramos disposição? De onde que nós encontramos animação? Através da alimentação, mas da alimentação saudável. 6. Na sua opinião, a amizade de Cecília com Alice trouxe algum benefício? Justifique sua resposta. Então, aqui eu tenho uma resposta pessoal. É a hora de você praticar o seu conhecimento, o entendimento. Vamos relembrar aqui. Alice começou a levar para a escola, como era de costume, o quê? Começou a trazer o quê? Lanche saudável, lanche natural, uma fruta, acredito também um suco natural. Isso tudo foi o quê? Foi observado. Por quê? Nós temos que ver que pessoas de hábitos saudáveis são pessoas ideais para a gente que possa estar o quê? Reproduzindo, imitando esse gesto aí. Então, você pode falar aí sobre a alimentação e quais os benefícios que a alimentação saudável vai trazer. Só que você vai falar o quê? Com as suas próprias palavras, da maneira que você entendeu. Aí está a função da resposta pessoal. É a sua palavra, é o seu registro, é a sua compreensão. 7. Agora é a sua vez novamente. Use o espaço e escreva como é a sua alimentação. Eu te indico a estar fazendo uma tabela, a estar dividindo em 2 colunas, porque eu sei que você, como eu também, nós gostamos aí de alimentação saborosa. Então, o que você pode fazer? Saboroso e a coluna da alimentação saudável. E aí você vai colocando nessa tabela o que você come de saboroso, quantas vezes por semana, e da mesma forma você vai fazer do outro lado com o saudável. E aí você vai fazer o quê? Vai analisar e vai procurar um ponto de equilíbrio. O que eu preciso? Eu preciso de
alimentar mais na alimentação saudável e diminuir o saboroso. Para quê? Para que eu tenha energia, para que eu tenha um organismo saudável. E lembrando também que o seu cartão de vacina, ele tem que estar o quê? Atualizado, que a vacina também ela traz o quê? Uma defesa para o nosso organismo que chama imunidade. Então, eu creio que você vai fazer um espetáculo na resposta 6 e 7, que é pessoal, mas não deixa de mostrar, não. Posta, manda para os seus colegas, lá no grupo do WhatsApp, que aí o seu professor vai ver, os seus colegas vão ver e vão ver também os seus hábitos alimentares e as mudanças que você vai fazer. E se você precisar de ajuda também, pode pedir o seu professor para estar montando aí junto com você um cardápio saudável. Tudo bem? Então, nós vamos encerrar a nossa aula. Eu quero desejar que você tenha bons estudos com as aulas que virão agora, né, que são dos outros componentes, com o professor Renan, e que não deixe de ter esse perfil, que não deixe aqueles adjetivos cair. Compromisso, assiduidade, que você continue participativo e que você seja um aluno presente nas videoaulas e todos os dias pegando as atividades na plataforma. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Beijo, até a próxima aula.